Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Lá no Evangelho de São João, no início do Evangelho, diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, não é simplesmente uma voz, a palavra é uma pessoa, é o próprio Filho de Deus. A palavra se faz carne na nossa história. É por isso que nós estamos aqui neste momento, desejosos de que a mensagem do Evangelho se torne história na nossa história. Por isso te convido a, com muita atenção e abertura de coração, acolher a mensagem do Evangelho que o Senhor dirige a cada um de nós no dia de hoje. Vamos acolher com muita alegria a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão que lhe devia 100 denários, e agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, rogava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho que nós terminamos de ouvir nos traz um tema muito importante para toda a nossa vida cristã, durante todo o tempo, mas de modo especial neste tempo quaresmal que nós estamos vivendo. É o tema do perdão. O Evangelho é perpassado por este tema do perdão. Por isso eu te convido a fazer esta reflexão e, sobretudo, que você se coloque diante desta provocação que o Evangelho nos faz. Como estamos vivenciando a dimensão do perdão? O Evangelho começa com uma pergunta de Pedro.
que ao se aproximar de Jesus diz: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? É importante a gente localizar esse texto. Nessa parte do Evangelho, capítulo 18, é o que nós chamamos de discurso comunitário. É onde Jesus vai ensinar aos seus discípulos as regras básicas para se viver na comunidade. E aqui Jesus fala sobretudo do perdão. Quando Jesus fala do perdão, é porque ele entende que na comunidade, por mais que nos esforcemos, por mais que nos dediquemos, somos limitados e por isso mesmo precisamos saber exercitar o perdão. Porque nós pecamos e precisamos ser perdoados. E muitas vezes somos feridos e precisamos saber dispensar perdão aos que nos magoaram. Por isso é importante esta mensagem do Evangelho. Pedro vai até Jesus para perguntar quantas vezes devo perdoar e já sugere uma resposta. Até 7 vezes? Essa sugestão de Pedro já é de fato uma proposta de perdão abundante. Naquela época existia uma orientação dos rabinos que dizia que se podia perdoar no máximo até 3 vezes se o irmão pecasse contra alguém. Portanto, quando Pedro diz até 7 vezes, já é uma oferta grande de perdão. Mas Jesus extrapola ainda mais aquilo que Pedro já oferece como proposta abundante de perdão. Veja bem o que diz Jesus: não te digo até 7, mas até 77 vezes. E aqui é importante porque há uma ligação lá com uma expressão do livro de Gênesis, quando diz assim: Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Portanto, Jesus retoma esta expressão, só que de forma inversa. Quando lá no Gênesis se utiliza esta expressão é para dizer de uma vingança sem limite. E quando Jesus usa de forma inversa, não te digo perdoar até 7 vezes, mas 70 vezes 7, portanto fala de um perdão sem limites. Se o Gênesis falava de uma vingança sem limite, Jesus fala do perdão sem limite. Por isso precisamos nos perguntar como nós temos experimentado a dimensão do perdão. É importante lembrar, meu irmão e minha irmã, o perdão é libertador. O perdão nos torna livres interiormente. Quem não é capaz de perdoar, quem alimenta vingança, quem cultiva rancor, não é feliz, sofre, adoece. É preciso saber dispensar perdão. Para ilustrar um pouco essa dificuldade de perdoar, é que o Evangelho apresenta esta parábola seguinte que nós ouvimos. Alguém que devia muito, o Evangelho diz 10.000 talentos, que era mais de 300 toneladas de ouro, que equivalia a mais de 300 toneladas de ouro, portanto, uma quantidade exorbitante era a dívida deste alguém. Ele recorre até o seu Senhor, pede, clama por piedade, um prazo para que possa pagar a sua dívida. Ele pede um prazo, mas o seu Senhor, por ser generoso, perdoa a sua dívida, tudo o que ele devia, por mais que fosse uma quantidade exorbitante, mas recebeu do seu Senhor o perdão. E aí o Evangelho vai dizer assim: ao sair dali, ele encontra um dos seus companheiros, que lhe devia 100 denários, quase nada, diante daquilo que ele devia e foi perdoado. 100 denários, segundo diz os relatos, equivalia a mais ou menos 30 gramas de ouro. Ele devia mais de 300 toneladas. E agora, este outro devia para ele mais ou menos 30 gramas, mas não foi capaz de perdoar o pouco que alguém lhe devia. Foi cruel, tratou de forma dura aquele que pouco lhe devia. E o Evangelho questiona no final, depois de fazer tudo isso, aquele senhor vai até este servo e diz assim: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida porque me rogaste. Não devias tu também
ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós somos assim. Quando nós caímos, quando nós pecamos, quando erramos, a gente clama a Deus e aos irmãos para que tenham compaixão de nós, para que estendam a mão para nós, para que nos ajudem a ficar de pé mais uma vez. Mas quando meu irmão cai, quando meu irmão peca, quando meu irmão me fere, muitas vezes nós somos cruéis. Não damos a este irmão o mesmo que nós pedimos quando estamos em semelhante situação. Queremos ser perdoados, mas não sabemos dispensar perdão. É esta a provocação do Evangelho por meio da parábola que nós terminamos de ouvir. Portanto, se Deus nos perdoa sempre, nós também devemos aprender a perdoar sem limites, como nos ensina o Evangelho. Exercitemos o perdão. Em atitude de gratidão, vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, nós te agradecemos por este nosso encontro e, sobretudo, por esta mensagem tão bonita e tão rica do Evangelho, que nos apresenta a dimensão da necessidade do perdão. Dá-nos, Pai Eterno, um coração capaz de perdoar. Reconhecendo a fragilidade humana, sabemos que para viver em comunidade, precisamos saber perdoar uns aos outros. Tantas vezes erramos e clamamos pela Tua misericórdia. Igualmente, Pai Eterno, queremos ser assim na vida dos nossos irmãos que pecam contra nós. Dispensar o perdão sem limites é o ensinamento de Teu Filho Jesus. Que a luz do Teu Espírito nos ajude a viver o que nos ensina o Evangelho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.